Hello, pessoal! Voltamos neste episódio 012, mais uma vez, neste podcast incrível, maravilhoso. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, ao meu lado, Pris Amberlan, minha sócia. Juntas somos as hosts deste programa e sócias fundadoras, diretoras, maravilhosas arquitetas do Estúdio T Consultoria e Arquitetura, que é uma empresa fantástica de licenciamento e legalização em todo o Rio Grande do Sul. Vamos? Vamos. O papo de hoje tá super legal. A gente vai falar de projetos institucionais com uma convidada super especial, arquiteta Samantha Diefenbach. Ela, que é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e fundadora do Estúdio 254, especializado em projetos corporativos, educacionais e comerciais. Possui certificações internacionais em arquitetura para ambientes de trabalho e gestão em projetos de inovação. Atua com foco em design centrado no usuário, combinando neurociência e estratégia para criar espaços que promovem bem-estar, propósito e conexão. Bem-vinda, Sá! Muito obrigada. Que legal te ter aqui. Tem um currículo prazer. bem interessante. A gente gostou, acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. Espero. Ele é um currículo completamente diferente de Diferente. todos os convidados que a gente trouxe aqui até hoje. Sim. Aham. Uau, que responsabilidade. Adoro. Conta pra gente um pouquinho isso tudo, assim, a tua trajetória. Ai, meu Deus, a tua trajetória, né? Essa tua conexão aí com esses projetos, com essa área institucional. Como é que isso aconteceu na tua vida? Minha trajetória, tô fazendo 20 anos de formada, né? Então é uma trajetória longa. E o escritório, o estúdio tá fazendo 11 anos esse ano. E desde que o escritório nasceu, já nasceu com esse nicho, né, como principal ticket do escritório, né. Eu sou formada na Federal de Pelotas e esse olhar mais, talvez, afetivo, assim, Sensível. sensível, vem muito da minha formação, assim, lá a gente tem uma conexão muito grande com a cidade, com o patrimônio, com a importância da arquitetura para a memória do lugar e para a memória das pessoas e uma série de coisas. Uma cidade universitária também, né, Sá? Então, você já diz alguma coisa? Completamente, É. assim, E então foi me levando para o projeto mais um olhar mais coletivo, né? Menos individual, né? E me afastando das residências, né? De alguma maneira, né? Mas todo arquiteto começa com residência, né? Porque Normal. é o que a gente É um caminho mais rápido, mais simples, né? a gente conhece, né? É seguro, né? Todo mundo mora em algum lugar, né? E tem as necessidades das pessoas que moram, enfim, é mais fácil, né? Do ponto de vista. É que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem também nossas percepções e nossa sensibilidade Exato. desse habitar, né? E a segurança, né? Eu sei o que é um quarto, eu sei o que é uma Sim. sala, eu sei o que é um banheiro, né? Então isso te dá segurança, né? E quando eu vim para Porto Alegre para fazer o mestrado na URGS, depois que eu me formei, já comecei a fazer algumas consultorias para o Sebrae. Legal. E foi muito legal, porque o Sebrae te manda de tudo, né? É volume, assim, Sim. né? Então, tipo, desde loja, sapataria, que eu me lembro que foi um dos primeiros projetos que entrou, até, enfim, o back-office de grandes corporações, né? Então, interessante porque te dá cancha, assim, né? Então, e já foi, que legal, olha, isso eu gosto mais de fazer do que, né, pro Cliente final, digamos assim. cliente final, Depois, eu, ainda no mestrado, eu comecei a dar aula de projeto, e aí caía sempre também nos projetos de uso coletivo, né? Então, escolas, estádios de futebol, né? Nossa, joia. Essas coisas mais da potência do coletivo e do público, assim, né? E daí o escritório foi também, né, quando eu tinha um trabalho autoral com o meu nome e achei que não cabia mais, né, que eu achei que a entrega era muito maior do que uma entrega individual, assim, uma entrega coletiva, e aí então foi então o estúdio nasceu com o nome de Estúdio 254,
Por que o 254? Que mal pergunte. Todo mundo pergunta. O número do Então prédio. pergunta, posso perguntar Pode. também. 254 é uma polegada, é o equivalente em centímetros de uma polegada. Ai, que legal. E como a gente faz essa arquitetura bem centrada no usuário, foi a maneira que a gente encontrou de fazer essa transição entre Sim. a pessoa e o lugar, né? Ai, que legal. Então, é uma polegada, né? Sim. Na verdade, é a polegada de um rei, né? Então, é lá da medida imperial, que a gente aqui no Brasil não usa, mas fora do Brasil ainda se usa Se bastante, pratica né? muito. É. Muito. E aí, até quando dava aula, assim, explicar a trena, né? Porque a trena tem as duas medidas, Sim. né? É uma coisa engraçada. E então, foi uma maneira que a gente teve de tentar no nome dizer muito do nosso propósito, né? Que é esse olhar mais para as pessoas, quem usa o lugar, né? E tentar catalisar as conexões humanas dos lugares e Que fazer joia. diferença na vida das pessoas, né? Que legal. E aí, então, o estúdio já nasceu com mais de 50% dos projetos voltados para o institucional, né? Nessa época, então, eu prestava serviço exclusivo, né? A Samantha e não o estúdio, para uma escola privada aqui de Porto Alegre. Fiquei 12 anos à frente de todos os projetos lá. E daí isso também te dá Know-how, né? um super know-how em educacional, né? Que já acontecia dentro da academia, nas aulas, né? E daí passou a acontecer na prática, dentro. Porque, assim, educacional tu só faz dentro de escola, né? Sim. Então é uma coisa engraçada. E aí, então, também direcionou para essa área de educacional e foi bem importante, porque ao mesmo tempo é educacional e ao mesmo tempo tu tá no núcleo de uma empresa, e daí tu entende como funcionam todas as áreas, todos os setores, e daí quando tu vai prestar serviço para uma empresa, tu também já tá com isso muito mais quentinho, né, Sim. de como as relações acontecem, Sim. né. E aí foi uma coisa meio natural, assim, hoje o escritório ele atende institucional em 70% do ticket, a gente ainda tem alguns projetos residenciais, muito de pessoas relacionadas aos outros projetos que acabam nos Se migra, né? É acessando. normal todo esse trânsito, assim, ele acontece. A gente também. Não, e até por uma acontece. conexão do cliente, Exato. né? Gostou do trabalho, É. confia no trabalho e acaba puxando, né? Isso. Por uma coisa mais pontual dele. Mas a nossa divulgação já está toda, né? A gente trabalha, então, a gente se diz corporativos, Nesse nicho, né? comerciais, educacionais. Corporativo, a gente, assim, ainda a gente vai falar, talvez, num outro podcast sobre isso, mas eu acho que a gente precisa dar um nome melhor para isso. Pois então, pegando esse teu gancho, assim, quando a gente fala em projetos institucionais, né, contextualiza, assim, porque tem muito profissional aí que está entrando agora no mercado, assim, que não tem noção exatamente desse contexto. Quando a gente fala projetos institucionais, qual é a diferença deles para os corporativos? O que é efetivamente, institucional é só banco, é escola? O que abrange, né? O que abrange, assim, acho que para a gente introduzir essa nossa conversa, a gente precisa tentar diferenciar, assim, o que é esse tipo de projeto, qual é as diferenças deles? Não, o institucional está vinculado a uma instituição, né? E daí essa pode ser pública ou privada. Perfeito. Né? Então, ele é mais abrangente, eu entendo, do ponto de vista né, de nomenclatura. Né? Então, um projeto institucional, ele pode ser uma escola, ele pode ser uma empresa, ele pode ser um hospital, ele pode ser um banco, né? Sim. Ele pode ser, enfim, um órgão público, uma ONG, né? Ele te dá essa liberdade, né, dessa abertura geral, assim. E aí, quando tu vai para a classificação, daí tu consegue, né, entrar nos corporativos, que daí seria... Que são as empresas privadas, no caso, né? Os back-offices, né, essas perfeito. coisas mais desse ponto de vista. Aí o educacional, né, que também entra como instituição, porque de Sim, alguma não deixa de maneira ser. não deixa de ser, mas daí também tem um viés mais específico, né, e uma responsabilidade muito grande, né, porque fala de futuro das pessoas e tudo mais. E o comercial, que também não deixa de ser, de alguma maneira, um institucional, mas ele tem um propósito de venda. Até eu tenho um pouco de dificuldade de classificar, por exemplo, a gente atende muitas clínicas de odontologia, odontopediatria, assim, e a gente gosta, né, desse desafio, porque trabalha um pouco, né, principalmente de odontopediatria com
com a questão da criança, da visão multigeracional, né? Entra um pouquinho sobre isso. E aí a gente é difícil de classificar quando a gente vai pôr no portfólio, assim, tá? Ele é Pois comercial Nossa, é ou é difícil mesmo. corporativo, né? Então tem uma coisa, assim. É uma linha muito tênue, né? De tu conseguir. E aí, É porque eles se encaixam nos dois. Talvez até entre mais muito. Tu comunica ele da forma que tu quer que as pessoas recebam, né? Exatamente. Por isso que a gente está questionando até lá internamente no escritório, mas uma bobagem, assim, porque ó, um escritório desse tamanhinho, assim, versus o que se fala, né, a nomenclatura que é nacional, assim, mas o corporativo ainda te traduz muito uma coisa muito rígida, né, uma coisa engessada, né, então por isso que a gente passou, na medida do possível, a chamar de ambientes de trabalho, porque daí tu coloca a pessoa no centro da discussão, né, tu não tá falando só de... E também porque as dinâmicas hoje, principalmente depois da pandemia, né, elas mudaram muito, né, a gente vê as situações acontecendo, e agora até a gente vê largamente falando, né, na internet, tal, rede social, a dificuldade que tá das pessoas retomarem para os locais de trabalho com a situação do home office, né. Então, assim, eu acho que todas essas dinâmicas que mudaram, isso hoje deve influenciar incrivelmente, assim, nesses projetos, né? Sim. Então, como é que eles são concebidos, assim, de forma geral? Porque eu imagino, claro, aí eu tô tentando concatenar aqui a ideia, um programa de necessidades é basicamente mais o principal ali para te conseguir fazer esses projetos, né? É bem importante. Até a gente desenvolveu uma metodologia bem autoral lá no escritório para tentar dar conta disso, né? Claro que tem uma questão bem histórico, assim, recente. Não a gente nem tem distanciamento histórico para avaliar isso. Assim, sim. Né? Mas teve a questão, né? Pré-pandêmica, né, em que os escritórios estavam lotados e a gente era requisitados pelos clientes para botar quantas pessoas cabem nessa laje? Quase nesse porte, assim, zero saúde humana. Nossa, gente, tá totalmente contra o que se pensa hoje, né? Bem-estar, zero. Então, daí o nosso papel era muito mais educativo em relação a isso, né? Então, já começou lá atrás o nosso papel, assim, bem educativo de uma discussão, né, psicossocial, bem-estar, produtividade, uma série de coisas. Depois, com a pandemia, daí então esvaziaram-se os espaços, né, os distanciamentos, os raios, né, foi um outro momento, assim, até a gente teve grandes projetos de escritório nessa época, assim, que foi bem especial, por quê? Porque a gente distanciou as pessoas, não era mais densidade que importava. E aí essas pessoas passaram a refletir, puxa, quão melhor é o espaço assim. E quanto melhor a minha vida está ficando assim. Né? Exatamente. Quanto isso impacta na produtividade das pessoas, né? A gente tem, assim, um case bem legal, que é a Trinca, que foi bem isso, ela foi desenvolvida nesse momento, durante a pandemia, com distanciamento, né? Até se vocês visitarem lugares, tem cubas de lavatório de mão mais do que em qualquer lugar do mundo, porque era uma coisa pensado para aquele momento. E agora, né, daí, fim da pandemia volta, mas o híbrido ainda muito forte, né, e agora um movimento internacional gigantesco de voltar 100% ao presencial. Pois então, né? justamente. Tem isso, e aí volta aquela discussão de qualidade de espaço, assim, né, então de novo tu tem que voltar com um processo educativo, com o cliente, Mas né, essas empresas, vou dar o exemplo da Trinca que tu citou, eles voltaram a procurar o escritório de vocês para essa nova retomada, como é que ficou? Porque, de fato, teve uma migração para um estilo, como tu estava colocando, em função do distanciamento, e agora a gente vê uma retomada diferente, né? Passou, em tese, né? Passou. E as empresas voltaram, algumas estão na sistemática híbrida ainda, mantendo, porque realmente reduziram, teve empresas que reduziram o espaço, porque não justificava. E aí me surgiu a curiosidade de saber se alguém dos clientes que fez esse momento na pandemia se solicitou algum ajuste, ou se realmente essa transição para uma melhora de qualidade do trabalho, né, durante todo o turno, se manteve assim, independente da quantidade de gente ou não.
Pois é, assim, gurias, é Porque uma fica coisa estranho, né? De se pensar. engraçada. Assim, vou dizer pra vocês, quem procura a gente, ela já olha, já busca a gente, porque a gente tem esse olhar mais humano, assim, né? Menos, não é uma planta, né? A gente tem lá a nossa etapa de imersão empática, que, enfim, a gente acessa 100% dos usuários, via entrevista, legal. via dinâmica ativa. Então, tipo assim, é algo realmente bem especial. assim, Diferenciado. Esse é um diferencial de vocês. Então, a pessoa, nesse processo, ela também tem outra compreensão do que vai ser aquele lugar para aquelas pessoas. No momento que a gente apresenta o relatório, a gente traz dados muito consistentes, né? Tudo baseado em dados. Claro. E aqueles dados são consistentes e eles percebem ao longo do uso que aquilo faz diferença, né? Na questão do pertencimento, na questão da produtividade, na questão até uma resposta financeira, né? Porque muitas pessoas... Produz mais, né? Mas mais do que isso, Ju, assim, as pessoas deixam de se afastar por problema de saúde. Ai, que joia, gente. E aí, imagina, né, uma pessoa que sofria de um estresse ou coisas dessa natureza, ela não tem isso com tanta frequência porque o lugar te proporciona outras coisas, Que né? legal. Então, assim, foi difícil que essa empresa, né, a gente trabalha, né, o nosso cliente padrão, assim, que nos busca para isso, tenha vindo para a gente porque quer botar todo mundo de volta. Eles entendem a qualidade do trabalho, mesmo sendo feito de forma híbrida. Né? A Trinca mesmo, a gente começou com um X pessoas e a gente terminou o projeto com 2x pessoas, porque todo mundo estava no online, né? No processo, ela cresceu muito. E aí também por uma questão bem cultural da empresa, e isso a gente analisa muito, né? A cultura da empresa faz muita diferença. Eles têm pessoas no mundo inteiro trabalhando para eles, né? Então não é a sede física. A sede física ela tomou uma outra conotação. Ela é um lugar muito mais social, né? Um lugar onde aproxima as pessoas, conecta, dá a possibilidade de que as pessoas trabalhem se ela não quer. Então, tipo assim, é uma coisa quase um bônus da pessoa ter aquilo como opção. Até a minha pergunta é que a tua roda gira ao contrário do que, na verdade, 90% dos escritórios, né? E aí, não pelo escritório em si, mas pelo cliente final, né? Não é pelo escritório em si. A roda é diferente e eu acho que ela tá corretíssima, né? É um outro propósito de trabalho, né? Diferente da roda do mercado imobiliário, propriamente dito, que o que importa é quanto mais eu colocar, é o que eu vou ganhar. Exatamente. E assim, e é uma roda que tá sofrendo uma avaliação, assim, vou te dizer, agora em maio entra a NR1, né? Não sei se vocês já ouviram falar dela, vai impactar o trabalho de vocês, o meu. Não, o que é? Conta pra gente, pra quem não sabe. Pra quem não sabe. A NR1 já existe, né? Ela tá sofrendo uma atualização, né? Então... É a norma reguladora, né? É uma norma reguladora que a gente precisa seguir, né? Como a NR17, né? Então, né? Diferente das NBRs, que tu é convidado ou não, né? A seguir, né? Embora eu acho que algumas NBRs deveriam ser um pouco mais rígidas. Mais rígidas, né? Enfim, mas não... Quem sou eu na fila do pão, né, para discutir isso? Mas, enfim, a NR é uma norma regulamentadora, a gente, né, é obrigado a olhar para ela com um pouco mais de cuidado, né, e seguir. E agora foi inserido nessa norma a questão do cuidado psicossocial das pessoas. Não, então assim, antes o burnout era um problema teu, agora o burnout é um problema da empresa, né? Então, isso é uma coisa que vai fazer com que as empresas conscientes, né, porque a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, olhem para isso com um pouco mais de cuidado, né? E assim, o ambiente, eu entendo que o ambiente físico, o espaço físico de trabalho, ele é uma das variáveis que precisam, né, estar qualificadas para melhorar. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do espaço de trabalho, né? A gente passa 90% da nossa vida em ambientes fechados. E mais, 33% disso dentro do nosso espaço de trabalho. É muito tempo. É muito tempo. E tu não acha que isso está vinculado com essa geração nova que está hoje no ambiente de trabalho? Porque a gente, geração Y, né?
A gente, na verdade, foi criado, a gente tá entre 2 gerações que eu entendo que nós somos hoje a mais sobrecarregada delas. Porque a gente traz uma, né, daquela ideia de que precisamos trabalhar, a gente precisa, e a qualquer hora, a qualquer dia, porque tem que crescer, porque a gente pegou um mercado de trabalho já sobrecarregado, diferente dos nossos pais e nossos avós, que ainda tinha muita chance, né, era mais fácil de crescer. E a gente tá sendo seguido por uma geração que já entende e já não admite nem 1/3 do que a gente admite. Né, a gente tem de fato uma ruptura aí no meio. É um conflito gigantesco que existe disso. Porque me parece, aí acho que eu sou leiga pra falar disso, é só mais os meus achômetros mesmo, assim, do que lei, do que a gente convive no ambiente de trabalho, porque hoje as meninas do escritório são geração Z, né? É que me parece que isso vem num movimento justamente dessa troca de entendimento desse trabalho árduo, né, que a gente vive. Eu não sei se muito relacionado de fato, com a questão de saúde mental, né, Pri? Exatamente, que sim, somos ansiosos, né, isso sempre existiu e tudo mais, mas vem também ao encontro do que tu acabaste de falar, né, até o momento isso não era dado valor, realmente, a gente tinha que fazer, tem que aguentar, engole o choro e vamos pra frente, isso sempre foi assim, né, e é difícil, continua sendo. Porque pra gente, tirar essa essência da gente é muito difícil. Não sai, mas elas já são diferentes, assim, então é uma ruptura, me parece que a ruptura da nossa pra próxima é maior, né, do que a gente pros nossos pais, assim, e me parece que tudo que tá acontecendo vem também com as questões que a gente vive, de pandemia e tudo mais, acho que é um combo de algo como se tivesse sendo imposto que agora é assim pelo nosso bem, sabe. E acho que isso vem da qualidade do teu trabalho, né, é uma coisa bem educativa, uma coisa quase que voltando a ensinar como é agora, como tem que ser agora, né, porque lá no escritório elas falam bastante, a gente nunca chegamos neste ponto dessa qualidade de pesquisa, assim, pra mim é uma novidade, né, a gente se conhece já faz bastante tempo, mas eu não sabia da qualidade do teu trabalho neste ponto, assim, dessa sensibilidade. Elas sempre valorizaram muito o fato de ter um ambiente de descanso. Exatamente. Sabe, isso é muito verbalizado. Não, a gente muito mais o clima do lugar, a qualidade e a valorização do ambiente de trabalho, muito mais que outras coisas. E claro, a gente vem de uma geração que faz hora extra pra caramba, o negócio é prazo enxuto e tem que cumprir dentro daquela hora. Não, elas entram no horário delas, horário de almoço é naquele horário, e vão sair no horário delas. Né, é diferente. Não tá errado, né? Não tá errado. É um olhar diferente, né? Então, assim, é complicado, né? É diferente. Fazer a gestão de toda essas 2 gerações que estão convivendo, na verdade, juntas e com conflitos, né? Então, assim, como é que se dá esse olhar para atender esse conflito e, principalmente, manter isso a longo prazo, né? Eu acho que essa é a dor de todas as empresas hoje, assim, principalmente geridas por pessoas da nossa geração, assim, né, eu imagino, é a dor de vocês, é a nossa dor, assim, que é uma coisa meio conflituosa entre gerações. Isso não é de hoje, né, sempre teve, né. Então, sempre vem uma que, né, refuta a anterior, retoma, enfim, tem uma natureza bem histórica aí, assim. Eu acho que sim e não, Pri, tá, respondendo a tua pergunta. Eu acho que sim, é um movimento em que se olha, né, porque a gente tá tendo, né, sofrendo uma mudança e quem tá, né, ocupando esses lugares é essa nova geração. E não, porque, eu acho que a gente tá tendo eu até tinha esse dado e eu pesquisei recentemente para uma postagem lá no LinkedIn, mas assim, a gente teve um número alarmante de afastamentos, né, por saúde mental, né, se tu for olhar o dado real, assim. Então, assim, eu acho que tem, assim, essa geração é uma geração que faz a nossa geração refletir sobre uma série de coisas, né, eu acho que a pirâmide de Maslow lá que a gente tá, ela tem um olhar um pouco diferente nessa geração, né, a gente tá muito ainda
preocupado na base com as necessidades Sim. básicas e Com vai raso, né? subindo com raso, e aí é que o nosso padrão de base é muito elevado, né? Então, essa geração, ela não tem esse padrão de base tão elevado, então ela consegue olhar mais para cima, mais rápido que a gente. Eu interpreto assim, né? Mas, enfim, eu acho que sim, mas eu acho que também vai ser implementar com essa geração rodando esse tipo de coisa, vai ser mais fácil, porque já tem essa exigência, né, por esse lado dessa geração, assim. Mas eu acho que é uma coisa que vai descortinar, assim, uma série de outras reflexões, assim, Sim. né. Tem empresas que eu chego para fazer levantamento antes, assim, para entender a sinergia entre os setores, assim, tem gente trabalhando em sala sem janela, Nossa. né, Ok, então isso é assim fácil. E assim, né? Não vamos longe. Na nossa época, que a gente diz assim, quando a gente começou a entrar no mercado de trabalho, né? Porque assim, não vamos. É melhor a gente não são comentar quantos anos a gente tem, né? Mas isso não era uma coisa que tu olhava aquilo ali, tipo, bah, como assim, né? Não, é isso Tipo, e ponto final. Nem se questionava, na nem se verdade. questionava, exatamente. Vambora. Não, mas é um pouco disso. Daí tu pensa assim, poxa, como é que a empresa permite isso, né? Não tem ninguém olhando para isso, né? Então, assim, a gente ainda precisa olhar para muitas coisas muito básicas de iluminação, acústica, ventilação natural, né? Tipo, pertencimento, climatização, uma série de coisas assim que as pessoas acham que isso é só frufru, né? Muitas ainda. E que isso impacta diretamente no bem-estar da pessoa que está ali, né? E aí trazer isso para o consciente de uma liderança, né? É um trabalho quase de formiguinha no início de um projeto para a gente, assim. Por isso que eu digo, a nossa metodologia é quase que educativa, assim, né? Sim. Desse ponto de vista, assim. Teve uma empresa que a gente atendeu recentemente e que, né, nesse diagnóstico que a gente fez, enfim, a gente acessou os, sei lá, 300 funcionários, né, e, enfim, a liderança, tal. E daí, na hora que porque eu que faço análise dos dados, né, para migrar para o projeto. Então, eu estava fazendo essas análises dos nossos relatórios, né, e eu percebi que um setor inteiro pegava 2 ônibus para chegar no lugar onde ele trabalhava. O setor todo. 100% vinha de ônibus e 100% pegava 2 ônibus para chegar e 2 ônibus para ir embora. E aí, como esse projeto, a gente estava fazendo várias sedes da mesma empresa, né? E, enfim, uma das sedes ficava no centro da cidade. Aí, eu disse, eu vou sugerir de trocar esse setor lá para a agência do centro, porque para o centro, geralmente, as pessoas pegam um ônibus só, né? Então, daí vai para a reunião com a super, super liderança e diz, olha, gente, assim, eu acho que isso tem que trocar de lugar. E Foi um susto. eles acolheram, porque na verdade eu estava apresentando uma série de dados, desde pessoas que relataram um aumento do nível de ansiedade nos relatórios, perto das 5 da tarde, porque eles têm horário para pegar o filho na escola, né? Então, até avaliar junto com o RH, será que não tem um auxílio creche para a pessoa botar o seu filho mais perto, Que trabalho né? incrível esse. É que entra numa sensibilidade, né? Porque, na verdade, para a empresa, assim, friamente precisa de 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar, fim. Exatamente. Né? É o pensamento, e não vou tirar, o nosso Mas pensamento pensa, também é o copo assim. meio cheio, né? A pessoa pega um ônibus, pensa o verão que a gente teve esse ano. Sim. Justamente, você falou uma coisa sobre isso. Aí, a pessoa no busão lá. Um calorão. Cheio. Tu acha que a pessoa vai chegar de boas pra Claro que trabalhar? não. Não Acaba sendo um fardo. Não sei se vocês recordam, mas foi uma coisa muito impactante para mim, assim, este ano. Naquele calorão de 40 graus, estava no verão, que a gente 40 lembra. não, 50. 50, perfeito, obrigada. Foi uma segunda-feira, início do ano letivo, tá? Eu lembro, eu estava voltando da praia de manhã cedo, indo direto pro escritório, e aí eu sempre venho ouvindo a Gaúcha, e eu ouvi uma discussão que estava sendo feita na Gaúcha, porque as escolas estaduais tinham suspendido o início das aulas porque não tinha ar-condicionado nas escolas. E eu lembro que aquilo lá foi uma coisa assim, né? Aí eu parei e fiquei pensando, gente, na minha época,
Eu A não gente tinha não ar-condicionado tinha. nenhuma sala. A Eu gente estudei não minha tinha esse vida verão também, né? inteira. Claro, não tinha. Mas eu não tive, assim, ó, nenhuma sala da minha vida na época do colégio tinha ar-condicionado. E eu me lembro que eu fiquei pensando, gente, como assim, né? Que coisa louca, como a coisa mudou, entendeu? Mas, assim, que bom, na verdade, porque, assim, a importância de considerar que o ar-condicionado, aquele calor de 40 graus, é essencial para a educação da criança. É que não tem como pensar, né? A gente não tem. Eu sou uma pessoa que odeio calor, então, assim, não tem a menor possibilidade de eu botar o pé na rua se eu não tiver refrigerada de onde eu saí. É o É. tempo de eu sair, cruzar aquele inferno que abriram a porta, né? Pra chegar num outro lugar refrigerado. E tu imagina ficar horas num lugar Exatamente. enclausurado ali, por mais que tenha janela, porque não tem janela, né? Não, porque Janela pra calor, bafo, não gente. tem, entendeu? Assim, até quando E saiu essa é notícia. mais ou menos a mesma relação com a história do ônibus, né? É de tu pensar a Quase. questão da. Mas eu acho que ali na questão da educação, o buraco é um pouco mais embaixo. Tá. Ai, legal. Vamos Eu entrar nesse buraco vamos embaixo entrar agora. nesse mais para baixo aqui, tá? Porque assim, ó, eu até quando saiu isso, fiquei incomodada. Sabe quando tu fica assim desconfortável? Poxa, que droga, né? Ninguém vai falar se tá ok, a justiça mandou fechar, beleza? Fechou. Entendo a necessidade, entendo isso. Uhum. Mas tipo assim, tá, ninguém vai olhar para a infraestrutura dessa escola, né? Exatamente. Tipo assim, como assim? Ninguém vai discutir? Isso não é uma discussão da justiça, não é uma discussão individual da prefeitura, é uma discussão dos arquitetos, né? Das entidades de classe, né? Que a Sei. gente tá. Vamos mais a fundo. Vamos mais a fundo, né? Aham. Eu disse, vou escrever um post, porque assim, agora eu coloco Condições tudo mínimas no de salubridade LinkedIn, pra assim. viver, né, gente? É. Eu tô a moça do LinkedIn, vou lá e escrevo tudo que eu penso. Aí, é isso, assim, então, se tu vai olhar a infraestrutura das escolas públicas, e até agora a gente está discutindo isso, é um tema que depois a gente pode entrar, se vocês acharem conveniente. Assim, a gente tem, obviamente, legislação, tá? Que exige o mínimo possível, assim, se tu for analisar a legislação municipal e a estadual, ela é assim, ó, é o mínimo necessário É o de básico do básico do básico, né? sobrevivência, tá. Ok, tá? Não tem nenhum olhar um pouco mais pedagógico, nenhum olhar nem um pouco mais humano, nenhum olhar psicológico naquilo ali. Tá, beleza, tudo bem, cada um faz a sua parte, né? Vai lá. Mas assim, ó, tem coisas mínimas que é até recomendação do MEC, tá? A gente tem manuais, o MEC fornece, através do FNDE, uma série de manuais de, tipo assim, boas práticas para educação. E ali fala em ventilação cruzada, né? Ali fala em tamanho de janela mínimo para ventilar alguns espaços, fala em altura recomendada de pé direito, para que essa ventilação possa acontecer de forma natural e não mecânica. E aí, quando tu vai para a escola, tu acha que alguma escola atende o mínimo? Não, porque tá regrada pelo município. É. Não. Tu sabe que justamente Não É tá. desesperador, tá. assim, sabe? E aí tu fica pensando, será? Então, assim, a discussão é muito mais É muito mais, embaixo. Sim, é muito não é maior. pontual do que fechar, Não é hoje. só tá calor. ar-condicionado, é tipo assim, vamos rever tudo. Isso, assim, daí eu acho que existe um posicionamento dos arquitetos, eu acho que falta uma união de classe nisso, né, no meu ponto de vista, que é assim, né, a gente precisa construir espaços mais resilientes, e a gente está falando de mudança, né, global, não estou falando de Porto Alegre, que teve alagada por um mês, né, então a gente precisa olhar para os projetos e torná-los um pouco mais resilientes, porque a gente está mudando, né? A vida está mudando, a dinâmica está o clima mudando. está mudando, as pessoas estão mudando, as necessidades É. estão mudando, as prioridades estão mudando e os projetos continuam os mesmos de 100 anos. Né? Tu sabe que no último episódio que a gente teve aqui conversando com a Rovana, teve uma das discussões que a gente colocou aqui em xeque, que eu acho que é exatamente o mesmo parâmetro que a ser estabelecido. A diferença entre existir regras e incentivos. Então, assim, existe aquilo ali, todo mundo sabe que são coisas mínimas, mas que se tu não incentivar de certa forma, ou dar incentivos para as pessoas, né, entenderem que aquilo ali pode ser viável, é melhor, que é horrível se pensar que parece que tudo que tem que ser construído é só o que está regrado e não
que a pessoa tem que receber incentivo para melhorar, sabe? Assim, eu acho que tem várias coisas, assim, que se a gente pudesse comparar com até assim, qual é o país que tem a melhor educação? Dinamarca, Uhum. tá? Então, assim, é que eles já a pirâmide já está muito Já estão à diferente, frente, estão à né? frente do A tempo gente aqui. não consegue olhar para isso, né? Mas, tipo assim, eu acho que falta um olhar de bom senso para essa pessoa que eu me coloco muito nesse papel, assim, enquanto arquiteto, assim. Tu pega aquela legislação e diz assim, eu tenho que botar 1,2 metro quadrado por aluno, aí tem 40 alunos, a sala tem 40 metros quadrados. Vai ficar no limite. E é isso. E aí tu não Maria. tem como desenvolver nenhuma pedagogia diferente naquele lugar, porque, enfim, é uma classe atrás da outra. Tu não tem essa discussão a respeito disso, né? Dentro disso. Então, eu acho que tem um papel, assim, bem importante do que é, de fato, uma necessidade legal, né? E aí, e assim, eu vou dizer para vocês, eu estudo muito a legislação educacional do nosso município, tá? Adoro. E cada lei que eu abro tem uma regra Sim, diferente. mas isso é assim. Isso aí. Essa é assim. E aí, Te assim, garanto que não é só a educação que acontece E aí o isso. que acontece, tá? As pessoas pegam a mais restritiva, sabe? Pra tudo, não é nem só na atividade educacional, pra tudo, pra residência acontece a mesma coisa, pra comércio acontece a mesma coisa, e aí tu vai pegar a mais restritiva. mas a gente tá Sabe? falando de centenas de vidas dentro Perfeito. de um É que não, acho que se perdeu isso. Até acho que nem só da questão educacional, institucional. Acho que se perdeu isso como um todo. Se a gente for olhar edificações antigas versus as novas, tanto de qualidade, quanto de ambiente, quanto de tudo, a gente entra naquela história que tu relatasse da trinca, né, e que o mercado imobiliário gira de outra maneira, né, gira porque preciso botar mais gente, porque tudo é uma questão de venda. E o teu trabalho não fala sobre venda. Sim. Né? Qualidade Fala de vida. sobre qualidade. É outro giro. Eu vou aproveitar isso porque eu queria que tu contasse pra gente sobre 2 projetos que tu tá envolvida. Vou citá-los, tá? Um é a questão da Casa Cor, que eu queria que tu comentasse, né? Do teu espaço e tudo mais. Fizesse teu merchan. E 2 é o Instituto Jama, né? Que daí falar realmente de escola. Então, vou começar pelo Jama, né, já que a gente estava falando de escola, né, e talvez por isso o meu envolvimento, né, sempre foi muito com a área educacional, né, mas recentemente, então, eu fui procurada pelo Instituto Jama para desenvolver o projeto de uma EMEI, né, aqui de Porto Alegre, e que, enfim, é um projeto que aí a iniciativa privada se juntou, né, para resolver ajudar Uma pendência que era uma do estado. pendência, né, que é Município. do município. Do município. Nesse caso do município, enfim, legal, achei ótimo. E aí o Jama me procurou, então, para desenvolver um dos 12 projetos que vão ser, né, construídos pela iniciativa privada, legal. né, para isso. E aí vem à tona, assim, porque uma coisa, né, tu tá trabalhando para uma escola privada que tu traz isso para a discussão e é acolhido, né? Eu entendo, porque eu preciso de uma entrega relevante, eu preciso, né? Eu preciso ir além do mínimo, né? Então, beleza, essa discussão dentro das escolas privadas é muito mais acolhida, né, obviamente, porque também tem recurso financeiro e uma série de outras coisas, e também as famílias buscam isso. E outra coisa é isso, fazendo dentro de do âmbito público, né, em que depois eu vou ter manutenção desse lugar, alguém vai gerir o custo da construção e uma série de outras coisas. Então, está sendo bem interessante, assim, porque o Jama está dando abertura para a gente olhar para isso de uma maneira mais consciente, obviamente, né, de uma maneira mais cuidadosa, humana, né, o cuidado em primeiro lugar, né, e aí trazendo também um pouco de tudo que se pesquisa, que eu tenho pesquisado a respeito de pedagogia de ensino, de necessidades individuais da primeira infância, uma série de outras coisas que daí levam para o projeto, né, Claro. tudo isso, né, e
E também abriu portas, né, para um segundo trabalho, né, que também porque um dado momento do processo, né, se discutiu a replicação desse projeto em outros lugares, em outros lotes, enfim, né, enfim, meu posicionamento é muito claro em relação a isso, a gente tem péssimos exemplos de arquitetura escolar que fizeram isso no Brasil e fora do Brasil, e aí eu disse: "Bom, então eu acho que talvez se a gente fizesse um guia, um manual, né, de orientação, né, para projetos de educação infantil pro município de Porto Alegre, né, dentro disso". E aí então, eu estou desenvolvendo um guia, né, o escritório está desenvolvendo um guia, né, que o Jama está patrocinando, né, Que legal. e ajudando, né, e a gente vai disponibilizar para a prefeitura para esse projeto dessas 12 escolas, né. Então é bem direcionado, Gente, né. que case maravilhoso, Não, Sá. super. Não, e Bem super. E daqui a legal. pouco até pode ser. Daqui a pouco não. Espero que seja um aprendizado para o município, né? Porque, em específico, do Jama é uma finalidade, mas quando a gente realmente tem aplicação de parcelamento do solo, muitas vezes se doa o terreno, né? Ou às vezes tem o que eles chamam de modalidade de recompra, que é justamente melhorar escolas, creches, postos de saúde, que já existem no município, né? De acordo Isso. com o valor, né? E daqui a pouco isso poderia ser justamente disponibilizado não só para réplica dessas escolas que vocês estão montando, mas como um aprendizado para o município e para as empresas que de fato fazem a execução Exato. dessas melhorias, sabe? Porque quando a gente faz nessa modalidade de fazer a melhoria nos lugares, eles fazem como eles querem, entendeu? Uhum. A prefeitura vai lá e dá um termo de ok. referência, mais ou menos, o que tem que ser É. feito, mas quando é reforma, não é a aprovação do espaço, ele vai lá e faz, entendeu? Né, nesse manual tô tomando um cuidado, assim, tá sendo bem legal, assim, obviamente, porque faz olhar, né, para tudo e ver o que de fato é relevante, o que não é relevante. Mas então, a legislação municipal, daí já traz alguma coisa, federal, né, que enfim, embora, possa se olhar só para municipal, acho que a federal tem muito conteúdo relevante para contribuir, mínimo, tá? Relevante mínimo, né? Sim. Tô olhando para alguns guias dinamarqueses que também olham para isso né, com esse olhar mais que a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo, né? Então Sim. vamos olhar para o processo. E também americanos que falam legal, bastante tá. da primeira infância, além de todas as NRs e NBRs que eu acho que relevantes, né? E as que são obrigatoriamente que tem que seguir, né? As Que a que gente são sabe. obrigatórias e as que não são obrigatórias, que eu entendo que deveriam estar mais, né, mais olhadas, né? Então esse guia ele tá trazendo, né? Ele já tá com um rascunho, foi enviado essa semana lá para o Jama para eles avaliarem. Então que a gente passa ambiente por ambiente. Daí a gente separou isso, né? Em parâmetros dimensionais e daí legais e recomendáveis, né, dentro disso, daí parâmetros ambientais, entra em iluminação, ventilação, número de lux, climatização. Ai, gente, tô louca pra ver. Depois Nossa, um muito parâmetro legal. de revestimentos, materiais, né, fazendo essa discussão, depois de equipamentos imobiliários, né, para guiar, né, a pessoa no momento de desenvolver esse projeto, né. Não tem ninguém que reúna essas informações. Não. Eu quase, assim, para mim é um projeto que tem um cunho social muito importante, assim, para ajudar as políticas públicas, né, isso eu estou fazendo para educação infantil, que eu acho que para mim, assim, dentro do que tudo que eu tenho estudado, é o primordial, assim, né, porque É o início, né? é o que introduz, né, o ser humano em uma série de habilidades, né, que precisam ser desenvolvidas ao longo da vida e que, se não bem desenvolvidas naquela fase, tornam um adulto problemático. Sim, teremos deficiências. Isso, então foi bem, tá sendo bem legal. Ai, que legal, Sá, parabéns, assim, é uma super iniciativa, né? A gente gostaria de ter mais arquitetos, assim, como tu aqui, fazendo... É difícil, na verdade, a gente entra numa linha de que o mercado é isso e vamos lá, tem que operar, porque tem que vender, porque tem que fazer, vai tocando, né? Porque não sei o que, e a gente
deixou de justamente ter este penso. Esse Né? cuidado, mais né? crítico, cuidado. né? É. É uma curiosidade, na verdade. Eu acho que o ser humano ele precisa ser um pouco mais curioso, Sim. entender por que não tá dando certo. E não né? deixa de ser uma realização pessoal, né, Sá? Ah, sim. Porque sim. vem totalmente ao encontro do que tu já fazes a vida inteira, assim, né? É. Então, nada mais é do que o próprio reconhecimento de todos esses anos de experiência. É verdade. Exatamente. Né? E conta um pouquinho pra gente da Casa Cor agora. Então, a Casa Cor é uma coisa, assim, que eu acho sempre visito, vou, assim, mas estar na Casa Cor, já estive em outro momento, é uma coisa bem mais comercial, assim, né? Então, é um movimento que eu naturalmente não faria, né? Mas nesse ano, né, tem uma empresa que é super parceira do escritório, executa muitos dos nossos projetos, que é a Vessen. Ela resolveu investir num espaço na Casa Cor para visibilidade comercial deles e me chamou para assinar. Que legal. Que legal. E esse espaço não é uma residência, o que é isso que é o mais legal, né? Então, a gente, a Casa Cor, é o primeiro ano, assim, que eu saiba, assim, que tem um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, né, que a gente pode dizer, dentro da Casa Cor, que vai reunir algumas, né, era para ser um espaço de eventos, né, mas aí eu olhando o programa de necessidade, não é bem assim, né? Aí eu disse, eu acho que pode ter um espaço de eventos, mas também pode ter outros ambientes que simulam, né, emulam essa ideia do ambiente de trabalho, né, até para as pessoas experimentarem espaços qualificados, né, e pensarem, onde eu trabalho, sabe? Porque é isso que a gente faz quando a gente vai na Casa Cor, né? Isso aí chega minha cozinha tá uma aos droga. donos de empresas, enfim, a batalharem por um espaço Podia melhor. ser assim. Mas um pouco, né, gurias? Não é? Claro Vou que na é. Casa Cor e disse, eu queria essa sala lá em casa, né? Então, É por que bem não? isso, Eu não queria esse ambiente de trabalho Que a na gente minha precisa ver, empresa, né? A gente precisa ver. Então, um pouco disso. Então, eu vou falar sobre o futuro dos ambientes de trabalho de uma maneira bem, talvez, disruptiva, assim, né? Eu vou explorar algumas coisas na neurociência, bem forte, legal. assim, Que meio legal. punch, assim, no que a gente vai fazer para tentar Pra impactar, assim, claro, não vai ser, aquilo não se aplica 100% no ambiente de trabalho, mas discute a respeito daquilo, né? Então, tá sendo bem legal, porque Que legal. o meu nicho, então, é diferente, assim. Arrasou, que sabe? legal, Ai, sabe? nossa, a gente tem tanto assunto aqui pra conversar, É verdade. né? Mas a gente, infelizmente, tá acabando um pouquinho nosso tempo. Mas a gente tem um momento mimo, né? Que a gente nosso sempre presentinho. dá pros nossos convidados. Até pra estimular que o resto do pessoal aceite os nossos Pra gente convites e fazer o venham nosso aqui. merchan também. Gente, Ai, adorei já. Nem gosto de a gente viu que tu tava tirando foto ali da canequinha quando chegou assim, mal sabendo que vai ganhar uma. Que joia. Que legal, sabe? Sá, que conversa legal, assim, eu fiquei... Inspirada. Nossa, demais, Pri. Nossa, inspirador mesmo, assim, de perceber que a gente ainda tem arquitetos, assim... Claro, a gente sabe que existem muitos, mas que se preocupam mais do que outros com este olhar, sabe? Com um olhar da qualidade de vida, porque afinal de contas o nosso mundo tá... Não, e é o que é pra gente fazer, na verdade. Eu acho que a gente virou uma chave de andar no automático, né? E a gente convive muito no nosso dia a dia justamente no automático. O nosso cliente é do automático, né? É tudo no automático. A gente costuma falar muito que arquitetos constroem sonhos, né? Isso é clássico, sempre tem essa, assim, e aí parece, as pessoas remetem imediatamente para, tipo, minha casa de sonho. Não, mas aqui não é bem assim, né? Quem tem a sua empresa, quem tem essas coisas, também tem sonhos com isso, né? E nada mais justo do que pensar os seus sonhos para alguém, né? Não existe ambiente que não vai ser usado por alguém, né? A não ser, né, uma vitrine, né? E ainda assim, às vezes, é usado por pessoas, né? As pessoas se enxergam ali, né? Se colocam naquele lugar. Então, assim, eu não consigo desvincular a arquitetura das pessoas. Então, para mim, começa na pessoa. E tudo que gera dali é resultado no espaço, assim, né? Então, é uma coisa legal. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Ai, obrigada. Sou cliente, A gente também admira muito o seu trabalho agora, mais ainda, com certeza. E aí foi legal, assim, porque tá aqui com vocês, né, para mim me sentir muito confortável. Que bom. E também falar um pouquinho
para pessoas que eu sei que vão entender o que Sim. está sendo dito, para mim foi bem especial, muito Que legal. Que legal, a Obrigada. gente que agradece. Muito, né? demais, assim, foi incrível, sabe? E que tenha longos anos de sucesso pela frente com esse olhar maravilhoso. Quem tá aí no mercado, como é que te encontra? Nós temos um escritório no Trend, ali da 24, mas a gente tem, assim, um LinkedIn ativo, né, Estúdio 254, um Instagram Mais ou menos. ativo, né, mas enfim, tentando ser ativo, né, e temos o site, mas com os nossos telefones, nossos contatos, e a gente está sempre disposto, às vezes, até fazer uma troca, assim, com até a pessoa tá avaliando o que fazer da vida, né, então conversa com a gente para ver como a gente pode ajudar, Que então joia. estamos disponíveis. Que legal, Obrigada, Sara. Sara. Obrigada mesmo. E nós vamos ficando por aqui. Este foi o episódio 012. Foi demais essa conversa. Eu sempre, quando acabo as conversas, eu penso, ai meu Deus, foi demais. E aí eu sempre acho que, tipo assim, não vai ter uma melhor que a outra. Daí vem a próxima, daí eu sempre acho que é melhor ainda, entendeu? Tipo, então, assim, é um ciclo que se alimenta eternamente. Exatamente. Adoro, né? Foi incrível. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Continuem aqui neste canal, nos sigam, porque vem muita coisa boa. Exatamente. E você nos encontra aqui quinzenalmente, sextas-feiras, às 14 horas, na Rádio Arquitetura e nas plataformas digitais YouTuber, Deezer e Spotify, @escalahumana ou @Estúdio T-Talks. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.